A sua também não? Ou é a minha? Não, não, eu acho que é a sua, porque eu já percebi que já foi, voltou, parou. Ah, então é a minha, cara. Tá uma belezeira. É, pode ser que ela caia algumas vezes. Eu tava dando aula aqui, tava bem ruim. Eita. Mas tá bom, aqui eu tô te escutando normal. O que eu ia te falar? Tá, vamos lá. Vamos lá. Bom, provavelmente não vai ter uma ordem cronológica, né? O Tá. que eu vou conversar com você, porque não sou nenhuma consultora, né? Mas, primeiramente, é tudo muito parecido, Marquinho. Assim, tem muitas mães que ficam chateadas, né, em ouvir isso, mas é tudo muito parecido também. O manejo alimentar do bebê, questão de rotina, de descanso, e tem a questão do indivíduo, né? Então, por isso que quando você me perguntou a primeira vez, eu falei, Marquinhos, é complicado, porque o Theo mama misto, né? Ele tem do peito e tem a mamadeira. Uhum. Então, assim, eu É. não sei falar com propriedade sobre o regime misto, digamos assim, né? E tem a questão da individualidade do Theo também, né? Uhum. E, nem tanto que quando eu contratei essa consultora, eu contratei só por 7 dias, que para mim foi o suficiente para aprender, porque eu tinha toda a teoria, muito parecido com a gente, tinha toda a teoria e não tinha prática, né? Não sabia Hum. como pôr aquilo lá em prática. E aí eu fui pôr em prática com ela, e aí todo dia eu tinha uma planilha, que pela manhã eu tinha que mandar para ela, que depois eu vou te dar um print para você ver e entender melhor. A planilha era hora da mamadeira, ou hora do leite, né? Hora que mamou, hora que acordou, quanto tempo ficou acordado, durante 24 horas. Então, por exemplo, hoje eu registrei da hora que o Cris acordou até a hora que o Cris dormiu. E aí eu mandava para ela, tipo, de hoje eu mando amanhã, e aí quando era pela manhã, ela analisava toda aquela planilha, e aí ela me falava, olha, seu filho, assim como tem as janelas de oportunidade, existe a janela de sono, que eu nunca sei, não sei se você sabe o que significa janela de sono. Hum. Bom, pode Você explicar sabe? aí. A janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado. Então, por exemplo, o Theo, pela idade dele, ele tem 3 meses já, não tem? Hum. Três Tá com meses? dois. Dois, Tá com não. Vai 2, fazer dia 17. É, tá com quase 3, vai. quase 3. Tá. Então, uma média de um bebê de 3 meses, ele tem a capacidade de ficar acordado entre 1 hora e meia a 2 horas no máximo. Essa é a capacidade de um bebê. Uhum. Então, essa capacidade de ficar acordado, o tempo que ele fica acordado, a gente chama janela de sono, e não janela acordada, e sim janela de sono, que é o Hum. tempo que o Eu período que imaginava o contrário. contrário, né? Não. Aqui É. em casa foi uma confusão também, porque o Eduardo É. imaginava o contrário. Aí depois de muito, 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 ele foi entendendo, que é a capacidade que o bebê consegue ficar acordado esse tempo, É. né? Provavelmente a Poli Quando, tá familiarizada com esse conceito aí. quando a gente tem a rotina bagunçada, às vezes um bebê de 3 meses fica 3 horas acordado, porque a rotina tá bagunçada, né? E aí é onde os níveis de cortisol sobem. E aí vira aquela bola Tá. de neve. Nível de cortisol alto, o bebê não consegue dormir, aí o bebê vai se estressando, o pai vai se estressando, a mãe vai se estressando, todo mundo vai se estressando. Vira aquela bola de neve, tá? Aham. Então, o que que ela fazia? Ela analisava todos os dias e ela ia me corrigindo, né? Ó, peraí que a Poli falou Tipo, que o Theo acordou aqui. Deixa eu só ver se ela vai querer um help aqui, porque ela tá cansadona. Aqui, só um segundinho. Foi? Foi. Ixi. Travei de novo, será? Não, né? não, não. Tá. Foi, beleza. Então, o que acontece, como eu estava explicando assim, é só que fique claro para você que não tem como eu te passar, Uhum. tipo, vai funcionar assim pro Theo, porque ele tem a individualidade dele, né? Às vezes Uhum. ele consegue ficar só 1 hora e meia acordado, né? Eu acho Enfim, que porque aguenta mais. quando. Pois é, mas cada faixa etária do bebê, ele tem uma capacidade. Se você ultrapassa essa capacidade dele, é onde os níveis de cortisol começam a subir, é onde o bebê começa a se estressar, entendeu? Uhum. Quando é recém-nascido, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né?
Eles aguentam, só que daí eles começam a se estressar. Depende do bebê, fica extremamente estressado. Tem uns bebês que são mais tranquilos, que eles aguentam, né? Mas não se estressam tanto. Mas enfim. E Uhum. aí o que eu ia te falar, te perguntar primeiramente é, o Theo, ele dorme aonde? As sonecas dele e o sono noturno dele? O sono noturno é no berço, Uhum. no nosso quarto, né, igual eu falei pra você, que aí a Polly tá ficando com ele no quarto, então eu tô ficando no quarto, que eu ronco, então eu Tá, é atrapalho só o todo local que eu mundo. quero saber. Então, Ele dorme no berço e durante o dia ele dorme tá, onde? No digo de durante local, durante o dia, bracelete, se ele car... dorme, se, tipo assim, se deu uma malha, rotou, ele caiu no sono, ele vai pro berço. e ele Senão fica. Hum, senão ele vai dormir, tipo assim, ele vai mamar ali, vai começar a tirar uma soneca no colo da Polly, mas não vai sustentar. tá. E aí Então comigo vamos também, lá. comigo eu dou uma madeira. Consegui pegar, ele conseguiu pegar no sono ali, esperou uns 15, 20 minutos ali do arroto e tal, ele conseguiu arrotar, ele tá dormindo, ok, vou colocar ele no berço. Aí quando você coloca ele no berço, logo em seguida ele acorda. 20 minutos É, ele então, acorda. vai variar um pouco, assim, como às vezes que eu dou uma madeira, né, uma madeira, sei lá, se eu dou 120, 150 ml, alguma coisa assim, ele, se ele dorme, se ele consegue relaxar, ele vai mais tempo. Já chegou até ficar 2 horas, 3 horas e meia e tal, Mas dormindo. nunca é constante, você nunca Mas não sabe, é né? constante, nunca Tá. sei, e varia, tipo 20 minutos, meia hora, 40 minutos, e às vezes colocou ele, E todas as vezes que você coloca ele tá capotado, não é isso? está dormindo já, Tá. já está dormindo. Ele Todas não as dorme no mamadas, berço. tá. Todas as mamadeiras dele que você dá, ele seca todas as mamadeiras ou sobra? Ele termina de mamar, quer dizer, ele para de mamar porque ele dormiu. Nem sempre, geralmente ele para de mamar porque ele dormiu. Tá. Nem Que sempre ele significa. seca. Quando ele seca, geralmente ele não dorme. Tá, então vamos lá. A mamadeira, quando não seca, significa duas coisas, que é, quando o bebê dorme, ou ele está extremamente cansado e ele não conseguiu terminar essa mamadeira e ele dorme, né? E aí ele não consegue terminar essa mamadeira, ou ele realmente não está com fome. E isso foi uma das coisas assim que o que aconteceu? Como que minha vida virou uma bagunça aqui em casa? Quando o Cris nasceu, teve várias histórias, mas assim, chegou um ponto que o pediatra falou assim, né? Olha, seu bebê já tá no peso ideal, qual a frequência que ele tá mamando? Aí eu falei pra ele, ele falou assim, olha, tudo bem, mas já tá na hora, ele já tem capacidade de mamar a cada 2 horas, porque se você ficar dando mamar pro seu filho de hora em hora, você não vai ter paz, porque você vai virar aquele ciclo, mama, arrota, dorme, troca. Então você vive naquele ciclo que você nunca acaba, e ele já tem capacidade de aguentar mais. E aí tá, quando eu estabeleci isso a cada 2 horas, tudo fluiu bem aqui em casa. Só que minha sogra chegou com 35 dias e começou. Chorou, mamadeira. Acordou, mamadeira, 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 mamadeira. E ó, enfiava mamadeira nesse menino. E aí eu vi que o sono A barriga dele fica, Não, aí eu vi que. E ele parece, não. Quantas vezes ele não terminava essa mamadeira? Né? Quantas vezes jogava fora a mamadeira tal, porque não podia, eu não sei do Brasil, mas pelo menos aqui é assim. Você faz a mamadeira. Se uma hora não consumiu, tem que jogar fora. Não pode usar aquele leite mais. E aí, me lembro muito o manejo alimentar, porque quando a consultora falou pra mim, quando eu conversei com ela, ela falou assim: Camila, o problema todo que tá com vocês aí é o da mamadeira. Mamou, mamou. Não mamou, acabou. Aí eu, ai, coitado, vai passar. Não vai, Camila. Foi uma das coisas assim que pro Eduardo foi muito difícil. Igualzinho manejo alimentar. Vai passar fome. idêntico, né? Igual, Marquinhos, igualzinho, igualzinho. Aí o Eduardo Caraca. vai passar fome, ele vai chorar. Eu falei, Eduardo, não vai, vamos ver. No primeiro dia eu mudei minha postura em relação à mamadeira, e aí foi quando as coisas já começaram a mudar. Mas eu tenho que voltar à questão da superfície antes para que você entenda por que eu te perguntei essa história do berço, tá? Hum, O que acontece? Você já escutou falar da esterogestação, certo? uhum. Tá. O Theo ainda está no processo de esterogestação. E uma coisa que a consultora, quando a gente finalizou, ela falou para mim, deixou bem claro, para eu ter muito cuidado quando o Cris completasse 3 meses e meio a 4 meses. Ela falou que é um período que o bebê tem um grande desenvolvimento
E às vezes a gente pode perder algumas coisas que já foram trabalhadas, principalmente a autonomia do sono. O Theo ainda está no período de estrogestação, então ele gosta ainda desse aconchego, do colo, do apertadinho, né? Daquela coisa perto do peito. Travou. Tá me escutando? E, cara, deu uma travada. É, você escutou até que parte? Ele gosta do aconchego, do colo, de estar Isso, isso. desse acolhimento, né? Ele ainda tá nesse período de estrogestação. E o que acontece? Os Uhum. bebês não conhecem superfícies, né? Superfície de berço, superfície de. Por mais que a gente insista no início, quando eles são recém-nascidos, eles aceitam porque eles vivem só naquele ciclo de mamar, dormir e cagar, mamar, dormir e cagar, né? Esse é o Hum. ciclo do recém-nascido. Só que à medida que eles crescem, eles vão se desenvolvendo, eles vão ficando mais espertinhos, eles começam a sentir coisas diferentes. E uma delas é essa questão da superfície. E por que que eu tô te falando isso? Porque também foi uma coisa que eu sofri demais com, com o Cris, porque minha sogra, como às vezes estava cansada, minha sogra pegava colo, colo. Não é errado dar colo, não é. Mas o Cris ficou condicionado a dormir mamando e dormir no colo, né? Aí foi um dia que eu dei o basta, assim, que eu fiquei muito, muito emputecida. Foi quando eu saí um dia, 3 horas da tarde, foi meu aniversário. Eu cheguei em casa 8 horas da noite. Aí eu perguntei, e aí, como é que foi? Ela falou assim, ah, então, ele dormiu da hora que você saiu até 7 horas da noite no meu colo. Nossa, Marquinhos, aquilo lá pra mim foi o fim. Eu falei, não, negativo. Eu falei, quando for embora, como é que eu vou fazer com a criança desse tamanho, um peso desse, eu tenho, né? Como que eu vou fazer o resto das coisas do dia? E aí eu lembrei do curso que eu tinha feito, de toda a teoria, que existia a transição, ensinar o bebê a se adaptar à superfície, porque acho que você escuta muito as pessoas falarem assim, ah, parece que o berço tem espinho, você coloca 20, 30 minutos depois o bebê acorda, mas é questão de adaptação à superfície. Eu vou te passar a questão desse curso que eu fiz do Hotmart, como que você ensina a superfície para o bebê. Não é fácil, não vou mentir, não é fácil. Eu comecei fazendo essa transição e colocava o Cris muito grandão, colocava o Cris no travesseiro e eu ficava o ciclo todinho do sono do Cris no travesseiro, ensinando ele a se adaptar até para passar de novo pro bacinete, né, que a gente não tem berço, é bacinete, tipo o Moisés. E aí, aquela história, né, é consistência. Tinha dias que ele ficava 15, 20 minutos, é um processo, você vai ver, as aulas são curtinhas, tá, Marquinhos? São 3 minutos só, a mulher explica os passos de como você ensina o bebê a se adaptar à superfície. E assim, igual eu falei, não é fácil porque você tem que ser consistente e você tem que fazer isso todo dia. Eu lembro que eu fiquei emputecida no dia do meu aniversário, no dia seguinte eu fui reassistir as aulas para poder lembrar, e aí eu falei, comecei já a aplicar. E eu lembro que passou uma semana, minha sogra chegou em mim e falou assim, nossa, quanto tempo ainda vai demorar? Muito parecido com o cadastramento, né? Uhum. Aí eu falei assim, não me importa para mim quanto tempo vai demorar, mas eu tô aqui para ensinar ele, ele vai aprender. E aí, quando minha sogra foi embora, depois de 10 dias eu fazendo esse processo no travesseiro, e eu no pé, assim, ó, com o Eduardo, com ela não conseguia colocar o Cris no travesseiro. Então, assim, acabava que um sono, ele ficava no colo dela. Mas eu falei, você vai colocar assim, então, no colo, você não vai colocar pertinho, vai começar a dormir, você vai começar a afastar, igual a mulher tinha ensinado. Então, eu fiz esse processo de transição. Com 10, 12 dias foi quando eu consegui realmente adaptar o Cris à superfície, que era a superfície tanto do bacinete como da cama, Tá. Quando né? você fala superfície, você está se referindo à inclinação dele, textura, Eu a... tô me referindo à questão de não dormir mais no colo coladinho, tô me referindo a se você colocar o Theo tanto no bebê conforto, ele não fazer escândalo, ele ficar de boa, confortável, deitar e dormir, sentar e dormir. Você colocar ele no berço, ele tranquilamente vai aceitar esse berço, ele não vai logo acordar querendo já o colo. Você colocar ele na cama, ele dormir, entendeu? Qualquer lugar que não seja o seu colo. Então são diferentes superfícies, só que você tem que começar uma superfície padrão, depois que ele estiver bem nessa superfície, que você vai treinar ele para outras superfícies. Mas você só vai conseguir entender isso melhor vendo os vídeos dessa mulher e fazendo na prática.
entendeu? Tá. Porque você vai ter que começar a afastar o Theo daqui, ó, desse peito. Não tem problema você ficar com ele aqui. Só que toda vez que você colocar ele no berço, se ele não for adaptado, ele vai acordar. 20, 30 minutos depois ele vai acordar. 40 minutos depois ele vai acordar. Entendeu? Então, assim, o primeiro passo de tudo isso daí é ver a adaptação. Porque às vezes ele dorme, mas durante o dia, muito à noite, eles dormem mesmo. Eles conseguem. Mas durante o dia eles não conseguem. Eles não conseguem. Por isso que dura pouco. É a questão da E superfície. acaba dormindo por exaustão, né? Nem é um sono reparador, né? Dorme aquele sono. Exatamente. Aí eu vou te passar, mas é vídeo curtinho, assim, que ensina Tá. todos os passos. Se você fizer, vocês vão conseguir. Mas agora eu falei, é difícil, tem que ter consistência. Como eu falei, foram 10 a 12 dias até que eu consegui colocar ele na cama, né? Hoje o Cris tira todas as sonecas dele na cama, porque o bacinete já tá muito pequeno para ele, e ele vira, bate, né? Mas Bezerro, à né? noite, como a gente, né, vai fazer outras coisas, eu já ponho ele direto no bacinete. No entanto que quando eu fiz a consulta, ela falou assim para mim, eu não entendi porque que de dia ele dorme na cama e à noite ele dorme no bacinete. Aí eu expliquei para ela, ela falou, não, mas ele vai pegar o bacinete, pode pôr. Só que até hoje a gente põe ele nas sonecas do bacinete, durante o dia, que a gente chama durante o dia de soneca, né? Ele acaba virando, ele bate, ele acorda. E aí, se eu deixo ele na cama, dorme tranquilinho. E outra, Uhum. você vai descobrir uma posição que o Theo goste. Por quê? Eles falam que o bebê tem que dormir de barriga para cima, tá? Isso é o que os médicos falam. Eu aprendi que toda vez que eu colocava, por mais que eu tentasse ensinar ele a reter aquele reflexo Moro, né, que o bebê fica fazendo assim, Uhum. principalmente nessa transição que eu fiz, a mulher, não, você vai virar ele de ladinho, depois você vira ele de barriga para cima. Só que eu falei, velho, pra que eu vou ficar virando esse menino de barriga pra cima se toda vez dá um pouco ele, puf, até hoje ele tem um reflexo. E o Cris vai fazer 4 meses, né? Eu comecei a colocar o Cris de lado. E eu vejo que o Cris dorme perfeitamente, dorme de lado tranquilamente. Só que a questão de você pôr o bebê de lado é que você sempre tem que estar de olho. Porque nessa fase eles viram. Só que muitas vezes eles viram a cabecinha e eles não conseguem voltar. E é onde eles tampam o narizinho. Então, tipo Uhum. assim, o Cris só dorme de lado. As sonecas dele são assim perfeitamente de lado. Se eu colocar ele na soneca de barriga para cima, ele vai acordar, entendeu? E à noite, o que que tá acontecendo? Eu ponho ele de barriga para cima à noite. Só que ele vira de lado, ele dorme de lado. E a gente Uhum. sempre fica de olho para ele não virar a Uhum. cabecinha, entendeu? Mas à noite eu não sei o que acontece, se são os anjos, Deus, todo mundo protege, ele não vira a cabecinha. Santo do Aí Cristo. aí eu tô te falando, porque assim, muitas vezes o pessoal vai falar sempre, põe ele de barriga pra cima, põe ele de barriga pra cima. Mas não, às vezes o Theo gosta de dormir, por exemplo, tá de barriga pra baixo. E o Cris tem vez que ele vira de barriga pra baixo e ele dorme 3 horas, assim, à tarde. Assim, quando ele dorme mais é de barriga pra baixo. Só que você tem que ter o cuidado da barriga pra baixo, porque se ele virar o rosto, você já tem que ir correndo. Que eles não conseguem desvirar, assim, eles não têm essa capacidade igual a gente tem, né? Então, Sim. por isso que eu falei da superfície. A outra coisa que eu não posso esquecer, eu tinha anotado, mas senão eu vou ter que fechar aqui, são os ciclos do sono. O que acontece? Você vai reparar. Muitas vezes o Theo vai dormir exatamente 40 minutos, que é a duração de um ciclo de um sono. E É. aí o bebê, quando dá 38, 39 minutos, eles acordam, porque às vezes as ondas cerebrais são tão grandes que eles não conseguem emendar esse sono. Não é igual a gente que tem essa capacidade, que às vezes a gente tem a capacidade de acordar e às vezes voltar, pegar no sono rapidão, né? O bebê não, ele ainda tá aprendendo. Então é por isso que muitas vezes ele dorme só 40 minutos, que ele completou um ciclo de sono, entendeu? Uhum. E eles não conseguem emendar. E aí é um processo também que com o tempo a gente vai ensinando ele a emendar esse soninho dele, essa sonequinha dele, né? E a outra coisa que eu ia falar também, que eu não posso esquecer, é sobre acho que você sabe o que que é isso, o ciclo circadiano. Você sabe o que que é, não sabe? Sim. É. É pra gente também, né? Então, os bebês têm muita referência do sol, da questão solar. Uhum. Então, por isso que quando escurece, o bebê já tem, ele não tem os vícios que a gente tem, né? Porque a gente atualmente anoitece e a gente ainda tá acordado, né? Então, o bebê não tem esse vício,
Sim. Por isso que quando escurece, ele já sente o sono, entende? Então eles têm muita referência ainda do sol e da noite, né, da escuridão, entende? Isso aí a gente Então tenta fazer, assim, o que tá mais funcionando é isso aí. Por volta de umas 5h30, 5h40, 6 horas mais ou menos, a gente procura já, pô, vamos dar o banho, aí ele vai lá, mama, peito, a mamadeira dele, por volta de umas 7 horas, assim, ele tá dormindo. Aí se ele dorme ali, esse período aí, se tá tudo certo, aí ele emenda um sono de, sei lá, 3h30, 4 horas. tá. Tá, então vou te falar uma coisa, vou te falar o que que me falaram e eu não entendi, hoje eu entendo, o que eu fiz, mas eu também não sei de onde tiraram. O que que eu escutava muito o pessoal falar? Ah, o bebê tem que dormir entre 6 a 8 horas da noite, no máximo. Sempre escutei isso, mas eu não Uhum. sabia por quê. Depois eu entendi o porquê, mas não sei de onde veio, assim, se existe um estudo, mas eu sei que eu apliquei, fiz e deu certo. A consultora me explicou: "Camila, se você põe o Cris para dormir 8 da noite, ele vai acordar 7 horas da manhã para começar o dia dele. Se você pôr o Theo para dormir 6 horas da tarde, ele vai acordar o dia dele 5 horas da manhã. Sempre assim. Tipo, eu pus 7 da noite, 6 horas da manhã o bebê acorda. Eu pus 8 da noite, 7 horas da manhã. Por isso que as pessoas falam, por isso que esses consultores, o pessoal fala, ah, não pode pôr o bebê para dormir 9, 10 horas da noite. Por quê? Porque senão o bebê dorme e acorda muito tarde, né? Dorme tarde e acorda muito tarde. Que ele acaba tendo esse ciclo noturno de 11 horas, né? Se você for ver um bebê que dorme 8, ele vai acordar às 7. Um bebê que acorda 9. Só que assim, você tem que ter rotina e ritual para o bebê começar a entender quando o dia dele começa, quando o dia dele termina. E é repetição. Ele começa a entender. Cara, Você vai que bola repetir de a neve, mesma velho. coisa. Porque o Mas Theo, calma, ele não cheguei acorda numa. sempre por volta das 4h30, 5 horas Por quê? Já ultimamente. vou te Só, explicar o porquê. Já vou te explicar o porquê. Porque esse horário de 4 às 5h30 da manhã é um horário muito difícil para o bebê. E muitas vezes ele não acorda por fome. E todo mundo chuncha a madeira, chuncha o peito no bebê. Não é, ele acorda porque é muito difícil para ele, que já tem algumas horas dormindo, e aí ele não consegue emendar esse sono. E aí o bebê que é dependente do peito, da mamadeira, de ninar, ele acorda esperando isso para poder conseguir voltar a dormir. E aí, no que ele emenda esse sono, muitas vezes ele ultrapassa esse horário que eu te falei de 11 horas noturno, dependendo como do é que você bebê, tira, como é que você tira esse trem do bicho? entendeu? Como é que é essa Agora, bruxaria aí, mano? Que você... agora eu vou te falar sobre a questão das mamadas. E eu vou te falar o que ela me falou do peito, tá? Assim, porque vocês estão aí no regime híbrido, né? Uhum. Na idade do Theo, por exemplo, que ele vai fazer 3 meses, ele mamaria, se fosse só mamadeira, ele mamaria a cada 3 horas, a cada 3 horas e meia. E aí eu perguntei a ela, só por curiosidade, eu falei, se fosse o peito? Ela falou assim, olha, o peito é de duas em 2 horas. Então, assim, o que aconteceu? Vamos Então, lá, o dia inteiro no peito. vou te explicar. Pois mas é exatamente isso, porque daí ele mesmo aprende que na hora que ele for pro peito é para ele mamar, não é para ele dormir. É essa hora que entra o manejo, entendeu? O manejo alimentar. Porque muitas vezes ele só quer dormir, aí ele vai pro peito. Ele pede o peito porque ele quer dormir, às vezes ele não quer mamar. E aí, né, tanto que ele mama e dorme, não é isso que acontece? É. Então, aí vou te dar um exemplo assim do que a gente foi fazendo e foi ajustando. Ah, Cris acordou 7 horas da manhã. Acordou, se tiver que trocar, troca. E aí vem a mamadeira. Mamou. O que acontece? Na idade que o Theo tá também, ele tira 4 sonecas por dia, tá? Não me pergunte de onde tiraram isso, eu só fiz e deu certo, tá? Porque depois vem, Tá. vem filosofar, ah, de onde é que saiu isso? Gente, eu Da fiz, deu certo. Eu fiz, puta deu que. certo. Não sei quem fez, deu certo. Então só segue, sabe a história do só segue, o Raul falou, só segue? Então, faz que dá certo. Mas assim, não tem, igual eu te falei, não tem como eu te dar uma receita e falar, faz com o Theo que vai dar certo,
porque tem a individualidade do hotel, né? E aí, tá, vamos lá. Primeira soneca do dia, depois do despertar diurno, ele chega bem mais rápido. É bem curta essa janela do bebê. Então, assim, por exemplo, o Cris acordou nessa idade de 3 meses aí. Cris acordou 7 horas da manhã. Mamou, vai dar 1 hora que ele tá acordado, 1h15, o soninho vai começar a bater, entendeu? Aí é nessa hora que eu já levo ele pro quarto, ambiente calmo, fecha a persiana, né? Tranquiliza o ambiente. Só que aí, no caso, eu fui ensinando também o Cris a dormir sozinho, né? Coloco ele na cama, aí viro ele de ladinho, aí dou os tapinhos no bumbum. Só que tem um processo também de você ensinar o bebê a dormir sozinho, que é outra parte também que eu te falei da história de ensinar o bebê, porque ele não sabe realmente dormir sozinho. A gente ensina Essa, ele a dormir. isso aí A é gente muito. ensina. E aí é a hora que a gente tira todas essas condicionantes que a gente deu pro bebê, que é peito, é mamadeira, é colo, é ninar, essas coisas todas que a gente que condicionou o bebê a isso, né? Isso Mas aí a gente você também pegou na consultoria, foi, só que quando eu ou foi fiz o antes? curso, não, no curso eu já tinha, na transição, eu já venho, acho que na transição tinha, já falando, né? Ela explica, o bebê não consegue dormir, como que você vai ensinar o bebê a dormir? Nessa transição ela já vai explicando, né? Então foi onde eu fui aprendendo tanto a transição como a ensinar o Cris a dormir, tá? Então quando eu fiz a consultoria foi bem mais fácil, porque ela praticamente ajustou a mamadeira que estava errada, a mamada, a alimentação dele, e aí com o passar dos dias eu fui entendendo todo o processo também, como funcionava. Porque, igual eu te falei, na teoria eu sabia, mas eu não entendia. E na prática eu fui entendendo. Até ela falou, Camila, tá faltando isso e isso, mas eu fico tranquilo porque você entendeu o processo. É exatamente isso. O importante é entender o processo, que depois você consegue levar o processo. E aí tá. Coloquei, o Cris já sabia um pouco dormir sozinho. Então eu colocava de lado na cama, tapinha na bundinha, ficava lá, chuchu, 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 né? E aí dormiu. O que acontece? O Cris a gente já sabe. Primeira soneca, o Cris dorme um ciclo, 40 minutos. Cravado, ele dorme 40 minutos. 38, 39 minutos eu falo. O Cris vai acordar daqui a pouco. Ele acorda, né? Aí, o que acontece? Tá, acordou, ele, vamos lá, 7 horas, 8 horas, 8h40 ele acordou, né? 8h40 ele tem capacidade aí de ficar acordado 1h30, 2 horas, né? Então, quando for lá por 10h15, 10h20 por aí, já tá batendo sono de novo nele. E aí a gente já isola de novo, vai. A gente sabe que nunca vai ser perfeito assim, né? Até eu falei para ela na época que eu comecei a consultoria, eu tava preocupada porque eu tava recebendo um casal de amigos, a gente ia viajar. Ela falou assim, Camila, o importante é você dar mamadeira e manter as sonecas do seu bebê. Seja essa soneca, você tem que dar a soneca para ele, seja no horário que ele precisa. Se ele vai estar no carrinho, se ele vai estar no canguru, se ele vai estar no teu braço passeando, não importa. Mas o importante é que ele durma 20, 30 minutos, porque senão depois bagunça tudo o sono noturno. E é verdade, Marquinhos. Porque no início eu falava assim, uma vez, acho que no terceiro, quarto dia de consultoria eu fiz, né? Não, esse horário, tal, 7 horas da noite. Já vou adiantar o banho dele, não vou dar soneca. Tinha tirado 3 sonecas, né? Eu falei que são 4. Ele tinha tirado 3 sonecas, a gente passou o dia na rua. Aí eu falei, vou adiantar o banho dele e começar o sono noturno. Ele estava acordando já nessa fase uma vez só à noite. Nesse dia ele acordou 3 vezes à noite. Ali. Porque a gente não deu a quarta soneca, sabe por quê? Apesar de todo mundo achar que não, tá muito perto do horário de dormir, mas se o bebê não dormiu na fase que os meninos estão, se ele não dormir as 4 sonequinhas, eles já embarcam no sono noturno extremamente cansados. E quando eles dormem muito cansados, é a hora que eles acordam muito. E é verdade. Cacete, né, cara? É engraçado, né? A atividade principal do filho da mãe é dormir. Exatamente. É Para ele dormir. dormir, Ele para é ele dormir dormir bem, porque ele precisa dormir, ele precisa dormir. ele precisa descansar antes para ele dormir bem à noite. Exatamente. E é o que uma avó não entende, porque a avó pensa que
criança tem que passar o dia inteiro acordado, em atividade. E aí onde eu falo que parece um cachorro, que a pessoa não sabe que tem que dar descanso para um Não cachorro. O desliga, né? bebê mesmo. E aí o bebê só produz melatonina dormindo. A gente não nasce com melatonina, não sei se você sabe. A gente produz ela, né? E o bebê produz dormindo nas sonecas, né? Quanto mais ele dorme, mais melatonina ele produz. É quando ele consegue dormir mais. Mas voltando, continuando a rotina, dando um exemplo aqui, aí o Cris foi para a segunda soneca dele, né? 10 e pouco, já acalma o ambiente e tal, vou lá, coloco ele na cama, né? Ensino, faço lá, viro de ladinho, tapinha na bundinha e tal, dá 5, 10 minutos, dormiu, deixo lá. Aí, às vezes, passou um ciclo, né? Quando está nesse início, passa um ciclo de 38 minutos, um bebê que não sabe dormir sozinho, você já tem que ir lá de novo, para que você não tenha que pegar no colo, você se antecipa. E aí você vai lá, senta do lado, tapinha na bundinha, chuchu, chuchu. Tipo assim, pegar no colo é a última coisa. Mas, como eu falei, Marquinhos, tem que ser ensinado primeiro a tirar o Theo do colo, para depois ir para esse processo, porque senão não vai dar conta, entendeu? É pular fase, é Você pular tem esse, etapas. esse esquema? Fico só perdido aí da onde começar aí, né? Então, primeiro, não, primeiro a superfície, né? Superfície, ensinar a sair do colo. Superfície, mamada, Ensinar a sair do colo. Aham. vocês têm que ajustar a mamada dele, tipo assim, no meu ver. Ele mamou no peito agora. Daqui 2 horas ele vai mamar no peito de novo. Aí, se ele mamou mamadeira contigo, daqui 3 horas ele vai mamar de novo, porque a mamadeira vai segurar mais ele, entendeu? E aí vai, Se ele... vai 3 horas, vai mamar de novo, tanto no peito quanto na mamadeira. Tanto Exatamente, faz. exatamente, exatamente. Se for assim, mamadeira, E, daqui 3 horas, outra mamadeira. Mas, ou uma. às vezes ele Agora, se ele sai da mamar no. mamadeira e Agora, vai se pro ele. peito porque não. Porque não pegou no sono. Eu não sei. E aí o É. peito acolhe, ele acalma, enfim. É Não, nessa. mas é um processo. É um processo. Por isso que eu falei que mais vale a pena vocês pagarem a consultoria do que. Porque não tem como eu dar dica para vocês, né? Um bebê é um bebê, é um indivíduo, né? Então a mulher ia ajustar tudo isso para vocês. E ela, assim, ela vai te dar todo o feedback do dia, ela vai te ensinar, ela explica tudo muito bem explicado, mesmo que por WhatsApp, ela deixa tudo muito claro, né? Só que eu tava falando pro Eduardo, só que quando eu te indiquei, eu acho que agora o passe dela foi valorizado. Não sei se você viu que ela atendeu a ex-mulher do Neymar, ela foi na casa da ex-mulher do Neymar para dar a Nossa, que consultoria. bom. Ela pôs a mão na massa. Aí eu falei, eu acho que o passe Midas, dela né? agora, eu acho que o passe dela agora foi valorizado, viu? Não sei não. Ixi, Maria. Mas, enfim, aí o que eu tava. Deixa eu só ver aqui minha colinha rapidão, Marquinhos, Tá. porque é muita coisinha, muito detalhe, assim. Igual eu falei, é difícil te dar uma. Tá. Aí, o que aconteceu? Várias vezes umas mães falavam de um aplicativo para mim. E eu não sabia usar esse aplicativo porque eu não entendia a rotina do sono do Cris. Depois que eu fui entender e aprender como funciona a questão de sonecas, questão do sono noturno, eu não aprendi tudo que eu entendi, o aplicativo me ajudou muito. E o aplicativo é extremamente preciso. Eu vou dar um print, ou vou filmar, vou mandar para você entender. Tá. Por quê? Ele é assim, você ele é um aplicativo pago, tá? Mas vale a pena. Por quê? Tá aqui, eu coloco lá, eu coloco mamadeira, coloco quando trocou o xixi e o cocô, põe tudo, põe hora, você pode pôr todo o registro lá. Seria a planilha da mulher lá, né? Praticamente. Exatamente, a planilha da mulher. Até depois eu sugeri para ela, falei, olha, é muito mais fácil você fazer isso, porque antes o que acontecia? Eu acordava de madrugada, eu acordava cedo, cuidava do Cris, dava a primeira soneca, eu ia preencher a planilha todinha para mandar para ela a tempo, porque eu tinha que mandar de manhã. E eu ainda tinha que calcular, tipo assim, quanto tempo era a janela de sono dele lá no manual. Tinha que ficar 1 hora, 1 hora e meia, enfim. E nesse aplicativo ele faz todo o cálculo, né? E a Hum. não ser isso, ele começa a conhecer toda a individualidade do bebê e aí ele começa a dar previsibilidade também. Então, por exemplo, eu coloco lá, a Cris acordou 7 horas da manhã. Aí ele já aparece as 4 sonecas, a provável hora das 4 sonecas. Então, a primeira soneca, tal hora.
Só que aí eu vou só completando, né? 8 horas da manhã ele já tirou a primeira soneca. Aí você aperta o timer, ele começa a marcar, ele vai marcando o timer, aí ele vai registrando as sonecas. Então, aí quando a primeira soneca é dada, ele já dá a previsibilidade da segunda soneca, da terceira e da quarta Ele já vai soneca. ajustando automaticamente, Exatamente. se E aí, atualizando. exatamente. E aí, por que que é importante você entender o conteúdo, entender isso na prática? Porque justamente isso, porque não existe a hora exata para o Theo dormir. Digo assim, o Theo dorme todo dia. A primeira soneca do Theo todo dia é 8 horas, todo dia é 10 horas a segunda, todo dia é 1 hora da tarde. Não, você só vai entender as sonecas dele de acordo com aquele dia, sabe? Hoje o Theo acordou 7 horas da manhã. Então a primeira soneca dele vai ser 8 horas da manhã. Ele vai dormir tanto tempo, tem bebês que conseguem as duas, emendar os 2 ciclos, né? Eu já sei que o Cris não consegue, nem tanto que eu não marco o compromisso 8 da manhã aqui. Eu não marco, porque fica muito apertado para mim. É o tempo de cuidar dele, tomar meu café da manhã e colocar ele para dormir de novo. Então, quando eu Uhum. marco o compromisso com alguém, seja com médico, principalmente pediatra, eu marco depois das 10. E é uma coisa que a consultora fala, o dia que você for marcar pediatra, não marca 8 horas da manhã pro bebê. É muito difícil pro bebê esse horário. Marca depois das 10, porque ele já teve a primeira soneca. Então, você vai conhecendo seu bebê, você vai entendendo os horários que ele vai dormir. Hoje eu tenho previsibilidade assim, sempre primeiro, pela manhã, sempre o Eduardo passa a noite com ele, né? Antes a gente revezava, só que agora ele tá dormindo a noite inteira. Então, quando dá 5h40, 6 horas é o horário que ele acorda, né? Aí eu já vou lá, cuido do Cris, a gente toma café e tal, põe ele pra dormir a primeira soneca. Aí, normalmente eu sempre tenho alguma coisa pra fazer, o Eduardo fica com ele e o Eduardo dá a segunda soneca. Só que assim, a gente já tem essa previsibilidade, porque tanto mental, mas o aplicativo deixa a gente mais confortável, né? Porque você nunca vai lembrar, nossa, peraí, eu tenho 1 hora da tarde, ele dormiu 1h30, sabe? Com o aplicativo É ele te muita ajuda, coisa. porque daí ele vai te dando até alerta também, tipo assim, 30 minutos antes ele te dá, é hora do Theo, é hora de começar a se acalmar que o Theo precisa dormir. Então, o aplicativo me ajuda muito durante o dia, assim, eu vou. E é rapidão, você completa rapidão, depois você pega o jeito, você completa, beleza. É, E aí até eu saio de casa às vezes pro Eduardo, aí eu falo, tem que dar uma lá pro Cris tal hora, e tal hora ele já vai começar a querer dormir. E é fato. Tal hora o Eduardo já vai pro quarto, ele começa a querer dormir. Aí quando a gente tá na rua, eu faço assim, né? Tipo, eu vejo que ele não vai dormir no carrinho, eu ponho ele no canguru, eu sei que ele precisa dormir, porque senão quem não vai dormir à noite vai ser a gente. Eu ponho ele no canguru, e aí se ele dormiu 20 minutos, 20 minutos a soneca dele, mas ele dormiu. E aí quando chega a noite ele dorme, né, tranquilamente. Ah, Mas se eu pular uma soneca dele, dá ferrou. ruim na. Sábado mesmo agora, eu não conseguia dar mais outra soneca pra ele, porque tava muito em cima dos horários. Eu falei, Eduardo, vai dar merda isso aqui, quer ver? Foi dito e feito. Deu merda. 4 horas da manhã ele foi dormir 5h30 da manhã. O bom é que você já sofre menos também, né? Tipo assim, é uma merda que você fala, tipo, tá, eu já sei. Fui eu que Vai, fui responsável. tudo Fui eu que bem. fui. Porque a gente que Vou saiu, ficar a nem gente puto, que. né? Porque a gente que é responsável, né? A gente que é responsável por eles. Claro, preciso dar um jeito Mas. de entender esses trem aí desses pontos aí da superfície e dessas sonecas aí, conseguir Só que tudo é ajuste. fazer com que ele durma, tipo, sem estar no peito, porque depende muito, cara, ou de estar mamando, basicamente, ou no E peito ou aí na eu vou te falar mamadeira. uma coisa. Quando ela falou da mamadeira pra mim, eu falei, nossa, já foi o caos aqui em casa também, igualzinho manejo alimentar. Porque o Eduardo, ele vai chorar, nananana. E não foi, Marquinhos. Eles pegam muito rápido essa questão do mamar. Nem tanto que depois não tivemos mais desperdícios de mamadeira, de leite. Não tem nenhuma mamadeira assim, ó, que sobra leite. Seca todas as É, mamadeiras, o que entendeu? sobra. Às vezes eu faço uma madeira de. Teve esse final de semana que a Poli tava trampando. Eu fui dar uma. Fui, tipo, nossa, ele tá podre aqui, cara. Eu vou entrar com essa mamadeira aqui e já vou. Não, e E aí, aí, nossa, ele então, mamou 60 ml, sobrou tipo 90 ml. Assim, caraca. pois é. Então, aí acabou o desperdício de mamadeira e outra. Eu não entendia, porque todo mundo falava, não pode.
pessoal falava, não pode deixar dormindo no peito, não pode deixar dormindo na mamadeira, mas ninguém explicava o porquê, né? E eu não entendia. Moço, você tá dormindo, enfia uma mamadeira, enfia uma mamadeira. Só que aí a gente não ensina o bebê a dormir. Ele não Mas aprende, é tipo assim, tá, entendeu? tá mamando aqui, ó. Fechou o olhinho. Tipo, tá só naquele tipo, fechou. Uhum. Tá aqui só. Tira. Não, então, o que acontece? A partir do momento que vocês começam a dar a mamadeira e o peito no horário certo, isso não acontece mais, Marquinhos. Não acontece. Tá. E outra, eu vou te falar outra coisa, por que que é importante saber as janelas do sono dele? Justamente por isso, porque às vezes vai coincidir de uma mamadeira cair no horário que ele vai ter que dormir. Sabe, acontece, não tem Hum. como. Não acontece, tipo assim, já tem 1h30 que ele tá acordado, e essa é a janela dele, e em 1h30 vai vir a mamadeira. O que que eu faço? Eu antecipo, porque ele não consegue, eles ficam extremamente cansados e eles Você não antecipa conseguem o quê? terminar A a mamadeira. mamadeira? Antecipo, você pode antecipar até 15 minutos, A entendeu? mamadeira, né? Isso, até 15 minutos. Por exemplo, hoje o que que eu fiz? Hoje, 2 vezes eu tive que antecipar a mamadeira, porque senão ia coincidir no horário dele dormir, e aí ele não ia conseguir terminar de mamar essa mamadeira porque ele estava cansado. E 2 vezes à tarde eu tive que postergar essa mamadeira por causa do sono noturno dele. Porque eu fiz as contas, eu falei, vai ser muito cedo para eu dar essa mamadeira pro sono noturno dele. Então eu segurei mais um pouco. Eu segurei meia hora a mais, porque eu sei que ele aguenta, né? O Cris, né, no caso, eu sei que ele aguenta até 4 horas sem mamadeira. Isso eu sei. Então, assim, a partir do momento que você começa a regular essa questão da mamadeira e ter esse cuidado, por isso que eu falo que é muito difícil vocês fazerem isso sozinho, e é difícil eu te falar esse tanto de informação e você absorver, porque é muita coisinha que quando você tá com a consultoria, a mulher vai te explicando e você vai entendendo e vai aprendendo, porque também vocês precisam aprender, porque a gente tem um bebê que vai ser nosso filho o resto da vida, né? É. Então, esse sono tem que continuar dos É, 3 então, meses isso aí, até desse 1 ano, investimento, tava até. conversando com a Poli, tava a princípio falei, nossa, a gente não tem essa grana, não sei o que, é caro e tal. Tá, a gente pagou 3 consultas pro pediatra e mais 2 pro osteopata, que não falou nem metade do que a Camila me falou numa mensagenzinha de WhatsApp, que ela nem é, tipo assim, Nem sou cara, formada. tipo assim, e isso é caro, isso é muito caro. E Pagar Marquinhos, pro pediatra olhar pra minha cara e falar, não, vai pro inferno, cara, vai vou pra te se falar fuder, outra velho. coisa. A partir do momento que digamos, o manejo das mamadeiras aí acontece, até o cocôzinho dele começa a ter mais previsibilidade. Porque daí o estômago dele vai estar recebendo com a frequência. O intestino dele vai estar recebendo com uma frequência. Eu sei quantas vezes o Cris vai cagar num dia. Tipo, até tem vezes que quando ele não cagou, sei lá, não cagou nenhuma vez, eu falo, ué, estranho. Normalmente ele caga de 2 a 3 vezes no dia, né? Então, assim, até isso, porque é a mesma coisa que nós adultos, se alimentarmos a cada 3 horas, né? Quem come desregulado não tem o intestino regulado, né? Agora, quem come regularmente tem o intestino regulado. Mas, é claro que os bebês estão com a flora intestinal está em desenvolvimento, né? Uhum. Então nada é perfeito. E tem mais outra. Você aprende tudo isso e às vezes vai ter um dia que você vai fazer isso, a consultora me deixou claro, ela falou assim, Camila, o que você tem que ter em mente é que você vai fazer um dia redondinho. E às vezes pode sair, não dá certo, porque somos seres humanos. E ela foi certa comigo, porque eu sou muito metódica, você sabe disso, né? E aí a gente tem que se ligar que a gente não tem, né? Principalmente eu, que eu não tenho um robozinho, eu tenho um ser humano, né? E aí, depois que ela falou isso pra mim, eu falei, ok, tipo, porque tem vezes que, igual eu te falei na mensagem, tem vezes que o Cris acorda 4h30 da manhã. Mas porque ele é um ser humano, ele não é um robozinho que eu consigo Uhum. programar, né? Mas nada se compara. Tem dias que eu coloco ele 7 horas, 7h30 pra dormir, ele acorda 6 horas da manhã.
Nossa. Acorda às 5h40 da manhã, né? Então, Então, aí assim, tem. o que eu tenho que reclamar de um bebê que acorda 2 vezes na semana ou uma Nossa vez na senhora, semana, 4 horas da manhã? Não tem só que você reclamar de vai nada. apanhar de cabo de vassoura. E assim, e outra coisa, né, que eu falando pra Pô, ele falou, tá, pô, ela vai fazer 2 eventos agora importantíssimos nesses dois, no final de semana. Já tá piriri, ó, Você tá já tá gravado. sofrendo, né? Você já tá É, sofrendo. pra caramba. Não, e ela muito mais, né? Porque o Theo vai precisar ir com ela. Ele vai Nossa. precisar ir com ela. Ele vai pra Caraíva, pegar, porque é chato, estrada chata, e depois a travessia é de canoa, né? Beleza. Vai, Chato. 3 dias, né? 3 dias, 2 dias de montagem e um dia de evento. Né? O ideal Nossa, seria ela imagina. ir quinta, faz o evento e volta. Tem estadia, lugar pra ficar tal, não sei o quê, mas não é um hotel 5 estrelas. Não tá ali pra passear, tá pra trampar, resolver BO, pepino e cuidar da criança. E com esse sono desse jeito, com as coisas desse jeito. Cara, aí, e por isso que eu falei, cara, isso é caro. Isso é muito caro. Porque se você vai Com com sono, certeza. com as coisas, tipo, tá, beleza, eu vou pra lá, não vai ser fácil, obviamente, não vai ser o melhor dos mundos. Só que, cara, eu já tenho, ó, a tal hora ele vai dormir aqui, igual você fez, tipo assim, ó, beleza, vai dormir um dia que for, mas ele vai dormir. E chegando à noite e tal, vai dar. Porque você cria previsibilidade. Por mais que, sei lá, queime 20 minutos pra cá, 10 pra lá, alguma coisa assim, poxa, mas agora não fazer ideia de quando que você vai poder atender, quando você vai poder fazer X coisa, quando você vai poder marcar uma reunião. Essa, cara, é embaçado, né? Você, nossa, vai criando um estresse sem fim. São 2 finais de semana. Esse e o outro. O outro é em Santo André. Esse aí eu já desmarquei aula, tudo já. Esse aí eu vou junto. Aí, Mas puxado, né? É é, puxado, não. mas é É muito puxado. puxado, puxado. E aí você pega, pô, tem o porpério, tem o cansaço da rotina do dia, tem o sono tudo desregulado, tem o estresse do evento, tem, sabe? Putz, cara. Tem a preocupação com o bebê, que você sabe que seu bebê não tá dormindo bem, que seu bebê não tá legal. Cara, putz, dá uma fritada, assim, coitada, ela quis participar aqui, ela até falou, ah, tenta marcar pra amanhã e tal, não sei o que. Cara, já marquei com a Camila, vamos, nossos horários tá tão danado, vamos fazer aqui que depois Então, você assiste e vai mandando suas perguntas, né? Depois você assiste, ela vai assistir aqui, uhum. manda as perguntas, a gente troca ideia pro WhatsApp também, às vezes já até passo o seu WhatsApp, cara, às vezes ela até fala direto com Ah, você. pode passar, mas igual eu falei, não vem um questionamento pra mim de onde que saiu isso, de onde que saiu aquilo, Ah, que eu não não, sei. são Me mais ensinaram pra, trocas de. me ensinaram para fazer assim e eu fiz e deu certo, né? Não, é Tipo, mais a troca mesmo, né, cara? Mais poder conversar, trocar. Porque assim, a gente também se sente super, né? Parece que a gente tá sempre fazendo errado. Tudo que a gente faz. Caramba, então, será Marquinhos, que tá e certo? Será que. Igual nesse dia que eu dei uma madeira. Eu tava dando uma madeira assim, você fala. Ele já tava estufadão. Falou assim, cara, tudo nessa mamadeira aqui, ele vai piorar, porque ele vai ficar com a barriga. Nossa, vai explodir isso aqui. Só que se eu não der isso aqui. Eu falei, nossa, será que eu ele tô não vai fazendo certo? dormir. Será que eu não tô fazendo errado? Meu Deus, e agora? Dá vontade de chorar. Você para assim, você fala, ai. Nossa, cara, você Não, fica eu inseguro, sei aí você como não que tem com é, quem porque trocar. Você fala, meu Deus. não, eu sei como que é, porque nessa fase que minha sogra tava aqui mesmo, teve um dia que a gente foi num evento, eu e o Eduardo, né? E aí eu lembro que no meio do evento me deu uma coisa assim, eu falei, deixa eu ver se o Cris tá bem, sabe? Aí eu olhei na câmera, eu vi o bacinete vazio, tipo, acho que era 10h30 da noite. Chega, eu vi um negocinho, eu falei, não, 10h30 da noite o Cris não dormiu, porque a gente saiu de casa, era 7 horas da noite. Eu falei, não é possível, o Cris não dormiu. Aí eu já comecei. Nossa, me deu um mal-estar tão grande, me deu até um Tipo, piriri. vambora, né? Aí eu falei pro Eduardo, vambora. Eu tinha acabado de pedir um drink. Eu falei, vambora. Aí ele falou, mas eu fui falando, não, Eduardo, Não vai rolar. não tô acreditando que meu filho não tá dormindo 10h30 da noite. Porque eu sou muito chata, Marquinho, com sono. Porque eu fui criada desse jeito. Tipo, criança tem que estar na cama 8 horas da noite, sabe? Meu pai foi muito assim com a gente, com sono. E eu vejo a diferença, eu falo que eu vejo a diferença é, na qualidade de sono que eu tenho e do Eduardo. O Eduardo dorme meia-noite, 1 hora da manhã, e aí quando chega no dia seguinte é difícil para ele o dia, sabe? Para mim, não. Eu dormi minhas
6 horas seguidas aí, beleza, vamos tocar o dia, que o dia tá maravilhoso, né? Pra ele não, é muito difícil. Mas enfim. E a mesma doutrina que eu fui criada, eu tô criando meu filho, por isso que eu sou muito chata com sono. E aí, a partir desse momento, eu saía, eu ficava agoniada, sabe? Eu falava, gente, será que meu filho tá dormindo? Será que ele tá dormindo? Eu falei, não, peraí. Aí fora que eu, igual eu te falei, eu procurei a consultora, não falei pro Eduardo. Aí quando eu falei pro Eduardo foi um absurdo. Eu falei, vamos fazer. Depois, se não tiver resultado, beleza, foi desperdício de dinheiro. Mas vamos fazer, se tá comigo ou não tá? Tô, vamos fazer. Nem tanto que quando a gente viajou com os meus amigos, a gente tava, acho que no. Não, eu já tava terminando já tinha terminado a consultoria com a mulher, eu tinha passado uma semana com a mulher. Aí a gente tava tipo como se fosse Porto Seguro, digamos assim. A gente foi, vamos dizer que a gente foi para Porto Seguro, a gente queria ir para Arraial da Ajuda, digamos Hum. assim. E eu falei, Eduardo, não vai rolar levar o Cris, tem que pegar barco, tem que andar de carro, não. Aí o Eduardo vai com seus amigos, eu fico com o Cris. E eu saí super tranquila, Marquinhos. Eu entrei no carro com meus amigos, fui para essa ilha, passamos o dia lá, só perguntei, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem, já dormiu tal hora, acordou tal hora. Porque no início você fica toda hora, a gente ficava toda hora assim, ó, dormiu tal hora, acordou tal hora, pra eu ir registrando, né? Aí depois que eu aprendi a mexer no aplicativo e compartilhei com ele, ficou mais fácil com a gente, né? Uhum. Quando é ele, ele registra. E assim, fui super tranquila. Hoje, quando eu tenho as coisas pra fazer, eu saio de casa muito tranquila, porque eu sei que ele vai com o Eduardo e vai comigo, e vai dormir, vai ser tranquilo. Entendeu? Sabe aquela coisa assim que você tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu sei fazer, o Eduardo sabe fazer e vai dar certo. Então, assim, a gente tem essa É, tranquilidade. isso ia ser maravilhoso, né, cara? Porque assim, por exemplo, pra tudo, mano, pra tudo. Por exemplo, a Poli não consegue tirar tanto leite, não consegue ordenhar, porque ela tá sempre no peito. Então ela Uhum. não tem tempo pra ordenhar. Se ele meter um soninho ali de 2 horas e meia, 3 horas, puta, cara, ela já tem que tirar leite ali, porque já começa a pesar. Ela fala, nossa, já tá aqui e tal, não sei o quê. E aí Uhum. vem as outras encarnações, né? Ah, meu leite não é suficiente, poxa, não sei o que, vou tomar tal coisa para dar mais leite, não sei o que. E às vezes não é isso, não tem nada errado com o teu leite, você não tá produzindo menos, você não tá fazendo nada, mas é o que você falou, né? Pô, a base tá toda zoada, mano. Não há leite que dê jeito, não há mamadeira que dê Porque jeito, não é, não, viram, não lembra tem. que eu te falei, vira um ciclo, uma bola de neve. Às vezes É, ele tá muito cheio e aí ele não consegue dormir porque ele está extremamente cheio. A mesma coisa se você exato. tá com a barriga cheia de feijoada. Ou às vezes ele tá com fome, só que ele já tá muito cansado, aí ele não tem essa mamada efetiva, então ele mama, dorme, aí 20 minutos depois ele Dorme com fome. acorda porque ainda tá com fome. É. Exatamente, porque ele ainda tá com fome. Não, igual Por hoje. isso Hoje ele tava que com a tá barrigona tudo. estufada, não sei o que e tal. Pô, acordou, mas, tipo, 9 horas. Não era pra ter acordado. Geralmente ele vai acordar agora. Tipo, se acorda 5h30 da noite, vai acordar agora. Tipo, 10h30, 11 horas. Então, quando eu comecei a consultoria, o Cris dormia 7 horas da noite, 7h30 da noite. Aí acordava 9, acordava 11, acordava 2, acordava 4 e acordava 8 horas da manhã. E acordava 4 vezes. E aí, quando eu comecei, eu lembro que a gente, de 4 acordadas, a gente passou para 2. Sim, em questão de, no primeiro e segundo dia. A gente passou para 2 só. Tipo, acordava 2 da manhã, 1 da manhã, coisas assim, e acordava 4. Aí depois a gente foi. Igual eu falei, acontece às vezes ele acordar esse horário de 4, porque pro bebê, ela deixou bem claro, para um bebê é muito difícil esse horário de 4 às 5h30 da manhã. É um horário extremamente difícil para eles. Eles acabam acordando mesmo. Então, assim, às vezes acontece, às vezes não acontece. Depende do dia ele acorda, depende do dia ele não acorda. E É você assim. dá já nesse primeiro horário aí da madrugada, você oferece alguma mamadeira? Ele mama esse horário? Então, o que acontece? Nesse horário, depende da situação. A gente sempre avalia, eu e o Eduardo, porque nesse horário o Eduardo que tá com ele, né? Então, a gente avalia assim. Porque às vezes o Eduardo já tá muito cansado, é só me chama, ó, tá acordando. Aí eu vou, né? Então tem vezes que o Eduardo já olha. Porque às vezes ele fez cocô. Se ele fez cocô, ele não consegue dormir. Aí já acordou.
Às vezes a gente consegue virar ele de ladinho e dorme. Mas às vezes ele já tá com o olhão desse tamanho já, assim. Aí eu falo: "É mamadeira", porque ele mamou 7 da noite, 4 horas da manhã, né, ele já tá aí com 9 horas de jejum, tá com fome. Aí eu dou. Assim, a intervenção da mamadeira e do colo é a última, são as últimas, entendeu. A gente tenta ainda no berço dar continuidade nesse sono. Mas quando eu vejo, igual eu falei, quando eu vejo que tá cagado, vejo que tá com zoião, eu falo: "Ih, não vai dormir". Uhum. Aí eu já Mas você troco, vai já ler os sinais também, você fica lendo eles, né? exatamente, já troco, já dou, mas é assim também, o quartinho dele deixo no escuro. Antigamente ficava uma luz acesa, parei com isso, não tem luz acesa mais. Nossa, isso aí eu falo desde o primeiro dia, mas isso aí tá gravado, hein, Poliana? Não, Essa luz aí, não, porque assim, a Poli reclama, mas eu não vejo se ele não sei o que, se acontece, eu não vejo, não vejo, não vejo, e fica lá a luz do banheiro lá. Fala assim, cara, eu já dei não. esse exemplo, já falou, cara, imagina alguém com a lanterna ligada na tua cara 24 horas por dia, Uhum, sem tipo, cara, exatamente, tá de dia, exatamente, tá luz, não sei o que, anoitece, o nego mete a lanterna na tua cara, você vai dormir e a lanterna, cara, é muito estímulo, assim, exatamente. tipo assim, tinha É que dar um. exatamente, exatamente é isso, é o estímulo e não ajuda na produção da melatonina, porque também É. tem a questão da escuridão. Eu tento É, sempre, quando eu tô, só eu e ele, assim, eu tento sempre, sempre que possível, assim, já fechar tudo. Às vezes a Poli vem me ajudar, aí eu já tô com ele ali engatilhado e ela já deixou a porta aberta e ela já fica, caramba. Aí quando dá, eu já empurro a porta, já fecho, já tento deixar o mais é, escuro possível, mas a maioria, antigamente, sabe o que que 90% ou mais. antigamente o Eduardo e minha sogra faziam isso. Colocavam ele, o bastante ficava na janela onde batia o sol. Não sei como é que meu filho dormia, gente. Eu fico pensando nisso, coitado. O sol batendo no menino lá, ele tirando a soneca dele quando ele era recém-nascido. Até que um dia eu falei, gente, eu vou mudar esse bastante de lugar, coitado. Eu fico imaginando eu tirando um cochilo batendo o sol na minha cara. Não, as sonecas também. Lógico, né? Se você tem a possibilidade de criar um ambiente bom pro seu filho, baixa a persiana, deixa ele dormir no escurinho, né? Nas sonequinhas. Não é colocando o menino numa redoma, numa perfeição. Vai acontecer dele ter que dormir na rua, vai. Quando ele sentir sono, ele vai dormir. Mas se a gente pode oferecer isso, então vamos oferecer isso, né? Vai tirar a sonequinha, Uhum. fecha lá a persiana, deixa no calminho. Tem dessa de que menino tem que dormir no barulheira, dormir no... Não tem dessa para acostumar, não é assim. É, seu filho não vai viver em festa, né? Que a pessoa fala, para acostumar. Ok, mas seu filho vai numa festa com você uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, ele não vai todos os dias. Então você não precisa todo dia deixar o menino dormindo com a televisão ligada, essas coisas assim, né? Sol É. na cara. Então cria, se você tem essa possibilidade naquele momento, não, vai tirar o sonequinha, então vai pro quarto, né? Tira E o sono. ruído, assim, você usa, tipo, pra. Eu Você tenho usa. uma caixinha que tem o ruído, né? Tem vezes que é até engraçado. Na sonequinha eu também uso. Porque daí ele já sabe, né? São os antecedentes, né? É muito Uhum. engraçado isso. Porque daí eles já sabem que tudo que vai acontecer, a gente faz toda vez a mesma coisa, eles já entendem o que, que vai acontecer. A previsibilidade, né? Eu baixo a persiana, às vezes falta 20 minutos pro Cris dormir, né? Que eu sei que ele já vai começar a bater o soninho. Baixo a persiana, põe o ruído. Aí, às vezes, eu esqueço de ligar o ruído e ponho ele na cama, baixo a persiana e ponho ele na cama. Aí ele tá lá quietinho, só me olhando, às vezes. Fica lá de ladinho, olhando. Aí eu ligo o ruído e ele começa a piscar o olhinho, sabe? Mas ele dorme. Se tiver que dormir na rua, igual eu falei, a gente tá em passeio, ele vai dormir. Não, Ele é dorme só no pra saber, colo, tipo dorme no assim, canguru, às vezes na eu uso escola. muito, mas eu fico preocupado, assim, tipo, porque assim, Não, será que também tá muito estímulo, isso aqui? não, mas E às também vezes não eu fico põe. preocupado no sentido de. Putz, esqueci, fugiu a linha de raciocínio aqui, caramba. Condicionar ele, é isso? Não, não era isso não. Enfim, se eu lembrar eu falo. Não, mas eu uso. Em casa, eu baixo a cortina, a persiana, ligo o ruído, né? Então eles vão aprendendo o que vai acontecer naquele momento, né? A mesma coisa, banho. Ele já sabe. Tomou o banho. Eu não dou 2 banhos por dia porque nosso clima não precisa, né? Não permite. Aham. Então, por exemplo, até a consultora falou: ó, banho, lá na planilha dela tem, o banho só
aí no Brasil, né, dois banhos por dia, banho a partir das 10 da manhã, por exemplo, e o noturno, né? Porque pela manhã, logo cedo, que eu falei, que eles têm a janela muito curtinha. Então ela não recomenda marcar compromisso, não recomenda a gente dar banho logo pela Geralmente manhã o Theo cedo. toma banho umas 10 e pouco, É. assim. Então, por exemplo, o sono noturno dele, ele já sabe. Agora, eu não tô dando conta mais de dar banho nele, né? Pelo peso e tamanho dele. Então, o Eduardo aprendeu a dar banho nele. É o Eduardo que tá dando banho nele agora. Então, ele já sabe. Tomou banho, vai pro quarto, eu já baixo, enquanto o Eduardo tá secando ele, eu baixo a cortina, eu ligo o ruído, ele já vem pro colo, mama. Então, põe ele pra rotar aqui, fica aqui. Só que assim, é igual eu falei, ele, no caso dos nossos que tem refluxo, né? À noite, ele arrota, ele fica aqui, mas ele tá acordado. E eu sento na poltrona, eu não fico pra lá e pra cá. Sento, ele fica quietinho aqui, aí eu fico batendo as costinhas pra rotar mais. Eu espero os 20 minutos por causa da história desse leite. E aí eu ponho ele semi-acordado, ainda tem que vestir aquele saquinho que é super pesado, aí visto o saquinho, põe ele no bacinete. Mas isso é um processo, Marquinhos. Se você tentar colocar o Theo pra dormir no berço, acordado, vai ser uma briga, porque ele ainda não conhece superfície. Ele ainda não se adaptou à superfície. A partir do momento que ele se adaptou à superfície, aprender esse afastamento do peito, aí sim começa esse outro processo de ensinar o Isso aí bebê a você tem? dormir. Pra me passar? Esse esquema? Tenho. Eu te passei esse material do Hotmart, Marquinhos. Ah, é esse material? É, Tá. mas eu vou te falar exatamente Passa quais de são novo? as aulas. Não, eu vou te passar e aí eu te falo exatamente quais são as aulas. E aí são Tá. curtinhas, são 2 minutos, 3 minutos. Você põe lá no ponto 5, você pega, entendeu? E aí você esqueceu, vai lá, repete, porque foi assim que eu fui fazendo. Ai, qual que eu passo mesmo agora? Ia lá, voltar. Tá. Entendeu? Mas Beleza. é igual adestramento, tá? É consistência, é repetição, Tá. é amor, é carinho, é cuidado, e aí consertando a questão das Um pouco mamadas, de né? tequila. Exatamente. Exatamente. E aí vocês vão se consertando aí, vão se ajustando. Mas como eu te falei, não é uma fórmula, não Tá tem bom. como dizer que vai ser exatamente assim com o Theo, porque tem muita coisa para vocês fazerem, né? Então, Maravilha. A mas Polly vai assistir isso aqui e depois ela vai mandando garanto perguntas para depois. vocês, é liberdade, assim, o pessoal fala, rotina aprisiona, não aprisiona. Rotina te dá liberdade. Porque é exatamente isso, você consegue marcar seus compromissos sem ficar se preocupando se seu filho vai dormir ou não, sem se preocupar se Hum. seu filho vai mamar ou não, né? Você Não, consegue. você ter o negócio solto, você respondendo por você, cara, da hora, vai que vai, a vida é sua, bicho, viva loucamente. Agora, coloca um filho na jogada, velho, como é que você não tem previsibilidade? Vai, não tem como. Você não tem vida, velho, não vai ter vida. Vive É, cansado, igual a gente, e cansado, assim, exausto. quanto mais novo você começa esse processo, mais fácil, É, mais né? ou Não tem menos histórico, né? difícil. Exatamente, ou menos difícil. Agora, quando pega uma criança, a consultora me falou, nossa, Camila, eu sabia que ia pegar rápido, tal, porque tá no início, não sei o que e tal. É, mas quando pega, ela fala, quando pega criança de 6, 7 meses, que tá cheio de histórico, cheio de vícios, de tal, ela falou, é bem Dói, hein? difícil. Por isso que eu acho, assim, tipo, no caso de vocês, como tem a questão da superfície com o TEL, eu acho que precisaria mais dias, tipo, não só 7 dias, né? O meu deu certo porque eu Tem um já de tinha feito, 15, né? já tinha feito a transição já do Cris, né? E outra, como ela são 7 dias, mas acabou que deu no total 10 dias, porque ela não atende final de semana. Então, ela prolonga o sábado e o domingo que ela não te atendeu, entendeu? Uhum. Ela não Tá. conta, mas aí ela prolonga durante a semana. Então, acaba que você fica até mais tempo com ela, porque daí ela analisa, assim, as suas planilhas do final de semana e ela te dá dias a mais. Então, ou seja, tipo, 15 dias, pegaria 2 finais de semana, seria no final das contas 20 dias, que para um bebê 20 Isso. dias é muita coisa. É um É, desenvolvimento muito grande, 20 dias. de Não uma tô tentando rotina. convencer, só quero dizer que, assim, para vocês terem um caminho Não, eu mais acho. certo,
Para vocês terem um A caminho mais verdade é o que certo, vocês aconteceu o precisam de seguinte. um profissional, né? Não eu que tive experiência. Aconteceu o seguinte, a gente começou lá a fuçar nas coisas e tal, aí a Poli viu lá, ela comprou ali no Hotmart um lance ali dela, dessa mesma moça que a gente foi, Uhum, que é um de 60 e pouco, 65, que uhum. tem algumas coisas ali e tal, do som, ela explicando algumas coisas dessa base e tal. E aí o que eu tava falando pra Poli, falou assim, amor, a hora que ela falou pra mim isso aí, falou, cara, isso é plataforma, não vai Mas é igual eu funcionar te pra falei, gente. Eu fiz Não vai isso, e eu não funcionar pra sabia, porque gente. eu só tinha teoria, eu não tinha prática do meu bebê, né? Então, aí a hora que ela falou, eu falei, tá. Aí hoje eu falei pro Flávio, a gente vai sair, funcionaria de repente se a gente estivesse assistindo quando você tava grávida. Aí a gente vai assistindo, não sei o que, pá, vai, vê várias vezes aí. Fica ali, ó, consumindo aquele portal ali, ó, pá, beleza. Fica na urina, beleza, agora vamos praticar. Aí você já tem um pouco mais de. Aí pode dar certo, né? Agora, pra gente, assim, nesse momento, cara. A gente vai ter que assistir isso aqui, se tornar o expert disso aqui e aplicar com o bebê e não sei o que for. Cara, eu acho que compensa Você sabe, muito a gente pagar a consultoria para ter um profissional falar assim, olha, é o seguinte, galera, não vai por aqui, vai por aqui, é isso, é isso, é isso. Porque, cara, não, tipo, a gente não vai ser muito difícil a gente pegar isso aqui sem feedback, sem, sabe? Putz, é difícil, Marquinho, a gente porque olha, passa no adestramento, a gente passa aí no adestramento. sabe por que que eu Ó, vou optei finalizar aqui porque eu pela, vou. Peraí. porque eu optei pela consultoria, porque foi o seguinte, quando eu estava grávida, eu comprei o material de amamentação